Boa noite aos novos que chegaram nessa noite. Eu sou André, ou mais conhecido como Andrezinho Rupereda. Mas se você escutar aí Andrezinho Rupereda, já sabe que sou eu. Eu sou, junto com o Fábio e com o Márcio, um dos professores dessa sala. Essa sala ela funciona como uma sala de ensino oficial do nosso ministério. Tá bom? Então, nós não temos uma escola dominical. Nós temos as classes essenciais todas as quintas-feiras aqui. Então, quando eu não estou dando aula aqui, está o Fabinho ou o Márcio. Eu já caminho no Ministério Palavra de Vida já há um longo tempo. Já pelo menos uns 20 anos. Tá bom? Nós estamos aqui desde que o ministério era aqui na Caiçaras. Então nós estamos aqui já há um bom tempo. O que estamos tratando aqui nesse semestre? Nós estamos numa caminhada de panorama bíblico. Então o que aconteceu aqui para você se situar e entender o que está acontecendo? Nós já conversamos sobre todos os livros da Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse, de uma forma simples, objetiva, prática e rápida. Depois, você pode dar o seu número de telefone para o Adalberto, ele vai me repassar, que eu vou disponibilizar para você um link, porque todas essas nossas conversas estão gravadas, estão no YouTube. Então você pode dar uma olhadinha lá, desde o início desse semestre, ele vai já finalizar daqui um pouquinho. Na última aula, nós começamos a trabalhar a questão da leitura. Então nós te apresentamos os livros, os textos, quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, aonde escreveu. Ok? Todo mundo aprendeu o que era isso. Agora nós estamos trabalhando a questão da leitura. Como ler esses livros? Então nós estamos até brincando, né? A gente não quer dizer que você não tem alfabetização, não é isso. Mas a Bíblia, ela precisa ser entendida em seus contextos literários. Porque, como eu falei na aula passada, se você não entender esses contextos literários, você vai fazer, ou vai complicar a sua leitura. Você vai tirar do texto bíblico coisa que talvez no texto bíblico não exista. Porque você fez uma leitura equivocada do texto bíblico. Então nós estamos nessas aulas, a partir da última quinta-feira, te ensinando a ler. Lógico, isso você não vai aprender da noite para o dia. É uma questão de prática, de habilidade que você vai adquirindo com o tempo. Mas nós já estamos te dando as ferramentas para você não ter problema lá na frente. Então você começa fazendo a leitura correta do texto. Este material também, em PDF, ele é enviado para você via WhatsApp. Então nós temos, além das aulas aqui gravadas, você tem um material em PDF para você em casa imprimir e fazer a sua leitura lá e ir aprendendo com aquilo que a gente foi colocando para você, tá bom? Então nós temos essa nossa segunda aula hoje. Possivelmente ainda teremos 3 referentes a este assunto, tá bom? Na semana passada, eu comecei falando com você sobre 3 aspectos importantes. Eu falei sobre a dificuldade de lermos o texto bíblico. Então, eu falei sobre os desafios que nós encontramos nesta leitura. Eu falei sobre a questão relacionada à pergunta que você deve fazer ao texto. Por exemplo, qual é a pergunta que você deve fazer ao texto? Nós explicamos o que esse texto significa para mim ou o que esse texto significou para eles. Eu falei para você, expliquei que quando você faz a pergunta, o que este texto significa para mim,
você já tem a possibilidade de 98% de chance de errar a compreensão do texto. Por quê? O texto fala sobre nós. Mas quando ele foi escrito, ele não foi escrito para nós. Ele foi escrito para um público específico, dentro de um contexto e de uma época específica. Para eu entender o que Deus deseja para a minha vida, eu primeiro preciso compreender o que foi dito naquele contexto, para extrair aquela verdade e aplicar na minha vida. Então, existem coisas, por exemplo, no texto bíblico que não fazem mais sentido. Hoje não tem sentido praticar, porque perdeu o seu valor. Não existe mais por que praticar, mas está na Bíblia, foi registrado porque naquele momento era necessário. Mas hoje, para nós, não faz mais sentido. Então, eu preciso ler corretamente a Bíblia. Por exemplo, hoje, já não faz mais sentido as questões relacionadas ao sacrifício que está lá em Levítico. Isso não faz mais sentido para nós. Por quê? Porque aquilo estava fazendo uma referência ou apontando para Jesus. Quando Jesus morre na cruz, tudo aquilo que estava ligado a Levítico perdeu a sua força, perdeu o seu valor, porque Cristo cumpriu tudo aquilo. Então, Cristo se tornou maior do que aquele sacrifício. Então, aquela leitura fica como exemplo e que está nos apontando para Cristo. Então, temos esses desafios dentro da Escritura. Então, eu preciso fazer a pergunta correta para extrair do texto a verdade correta que se aplica à minha vida. Então, hoje, seguindo o nosso material, aqueles que receberam o material, nós vamos ver o ponto número 2 do nosso material, que é um ponto que está relacionado aos princípios básicos de uma boa leitura bíblica. Eu preciso definir os gêneros literários. Lembra que eu falei na semana passada, quem esteve aqui? A Bíblia, ela é como uma biblioteca, onde você tem seções dentro dela. Você tem a poesia, você tem a história, você tem várias literaturas dentro deste que é um único livro. Ela é um único livro. Mas você tem dentro desse livro vários gêneros literários. Então, por exemplo, você não lê poesia como um discurso investigativo. É impossível. Porque a linguagem que o autor usa na poesia é uma, a linguagem que eu uso no discurso investigativo é outra. Se eu não colocar uma atenção nessa leitura, eu vou fazer o quê? Uma leitura errada do texto. Ao fazer essa leitura errada, eu vou trazer um princípio para a minha vida que é também errado. Então, uma leitura errada me leva a uma conduta errada. Então, eu preciso fazer essa leitura de uma forma correta, tá bom? Então, hoje nós iremos olhar alguns gêneros literários que estão dentro do texto bíblico, tá? No seu material, eu extraí de um texto, a Bíblia Sem Mitos, uma palavra a respeito do gênero literário. Diz assim o autor, Eduardo Arnes, ele diz assim: o uso de um gênero ou a forma literária em vez de outro responde à simples pergunta: qual a melhor maneira que conheço o gênero para que eu possa me comunicar, né? A minha mensagem é o meu propósito. Então, por exemplo, o que ele está dizendo aqui? Como eu posso me comunicar melhor? Usando a escrita, usando uma literatura. Então, o autor vai escolher sempre a melhor forma de comunicação com o seu público.
Então, por exemplo, há textos na Bíblia que são poesias. Então, quando o autor tentou comunicar com o seu público, ele escolheu a poesia como a melhor forma de comunicação. Então, Ares vai falar isso, que essa escolha sempre visa uma melhor comunicação. O gênero é o meio que este autor emprega a sua linguagem. O que ele deseja comunicar, obviamente, é uma mensagem, como já vimos, que é inseparável do seu propósito. Então ele tem um propósito. Neste propósito, ele vai tentar comunicar este propósito por meio de uma comunicação que seja clara e efetiva. Então ele vai escolher um discurso, uma parábola, uma poesia, uma carta, como o apóstolo Paulo, assim por diante. Então, sempre o autor, ele vai escolher a melhor forma de comunicar aquilo que ele deseja por meio de um gênero literário específico. Por exemplo, quando você vai a um consultório médico e diz algo acerca do que você está sentindo, o médico vai fazer o quê? Uma leitura de tudo aquilo que você está comunicando a ele. Doutor, estou com dor de cabeça, tive náusea, diarreia, assim. Você vai expondo para ele o que você está sentindo. Ele vai fazer o quê? A leitura de tudo que você está sentindo e vai te estabelecer também uma comunicação. Qual é a comunicação? Ele vai te dar um receituário, porque dentro dos teus sintomas, ele entendeu que você está com um quadro disso ou daquilo. Ele vai prescrever para você uma receita. Essa receita está comunicando alguma coisa. Ela avisa o quê? Um propósito. Qual é o propósito? Levar você a ter o seu sistema de saúde normalizado por meio daquela medicação que ele está propondo. Então a comunicação está sendo o quê? Estabelecida e a forma é clara. Você explicou os seus sintomas, ele está te passando por uma medicação com base nessa comunicação que você teve com ele. Às vezes, exames, esse tipo de coisa. Aqui é um exemplo genérico, assim, bem geral, para você entender que por exemplo, quando você sai daquele consultório com uma receita, você tem ali uma comunicação estabelecida e clara. Eu preciso que você tome essa medicação 3 vezes ao dia, durante 7 dias, durante 3 dias, porque ela vai te levar a este ambiente de saúde, restaurar o teu sistema. Então está claro que é a comunicação. Se você não fizer isso, você vai continuar com esses sintomas e possivelmente pode piorar. Então você saiu dali com clareza. Você faz com essa receita do médico bolo? Não. Entendeu? Se você fazer a leitura equivocada, se a Duda fizer a leitura equivocada da sua receita, você chega lá na farmácia onde ela trabalha, dá o receituário e ela fala para você assim: olha, isso aqui é Novalgina, mas eu acho que o médico não está errado, eu vou te dar outro medicamento. Está correto? Não. A comunicação está clara. Ela não pode alterar o sentido ou aquilo que o médico prescreveu. Porque se você alterar a comunicação, algo nisso vai dar ruim. Ela não tem o direito de alterar o que o médico prescreveu. Assim como eu e você não temos o direito de alterar o que o autor do texto escreveu. Eu não tenho e não posso alterar o propósito e a clareza com que ele escreve e por que ele escreve. Eu não tenho esse direito, não temos esse direito. Por isso que eu preciso fazer a leitura correta do texto. E para isso, primeiro pontapé inicial é entender a forma literária com que o autor escreveu esse texto. Qual foi
o meio de comunicação que ele estabeleceu para ser claro e objetivo. Se você não entender, você vai fazer uma leitura equivocada do texto. Assim como você pode tomar uma medicação errada se a Duda inverter. Então a leitura tem que ser clara e respeitada, tá bom? Então, por quê? Porque o autor sempre tem um propósito. Ele deseja se comunicar com clareza, tá bom? Com total clareza. E para isso ele vai escolher a melhor forma literária para se comunicar com os seus ouvintes. Compreender o gênero literário escolhido pelo autor para se comunicar com os seus ouvintes e leitores é algo crucial, tá bom? Para todos os leitores da Bíblia, principalmente para aqueles que estão na área do ensino, do discipulado, do aconselhamento e da pregação. Então, comunicar o texto corretamente não é uma questão de, eu poderia dizer assim, fazer de qualquer maneira. Não é. É crucial quem ensina, quem aconselha, ou você que está lendo a Bíblia, tem que ler corretamente, é crucial. Para que você mesmo entenda a fé que você está seguindo, o Deus a quem você serve, você só vai conhecê-lo de fato a partir da leitura bíblica. Eu posso estar aqui enganando você. Mas se você estiver lendo a Bíblia, você sabe, opa, aquilo que o André falou está errado. Então você não pode ficar nas minhas mãos. Você tem que fazer uma leitura independente, sua leitura. Eu não estou dizendo que você não precise de orientações nesse caminho. Todos nós precisamos, eu precisei um dia, preciso até hoje, de uma orientação. Eu não sei tudo. Quando eu não sei, eu vou buscar de quem está sobre mim e sabe mais do que eu. Eu não tenho todas as respostas, eu não sei todas as coisas. Assim como você também não saberá todas as respostas, nem todas as coisas. Mas o que a gente vai indicar é um caminho. Eu não posso ler a Bíblia e ficar preso à interpretação ou àquilo que alguém falou. Eu tenho que analisar se aquilo que alguém falou, de fato, está coerente com a Bíblia. Por exemplo, aquela nossa conversa ali na porta. Eu preciso ler o que eles escreveram, os TJs. Se não bate com o que a Bíblia diz, então eu descarto. Por quê? Porque eu não posso ficar preso na mão de ninguém ou nas mãos de ninguém. Por quê? Porque isso fala da minha fé e não só isso fala da minha eternidade. Então, uma leitura errada do texto pode me conduzir ao céu, como pode me conduzir ao inferno. Por isso que o texto ele precisa ser lido de uma forma pontual, objetiva, entendível. Não pode ser lido de qualquer maneira para você não chegar a conclusões equivocadas, tá bom? Sim. Vamos lá? Primeiro gênero literário. O primeiro gênero literário é a prosa narrativa. Prosa narrativa. Isso está lá no material. Quem não recebeu o material, deixa o número de telefone ali com a Adalberto, que eu imprimo esse material para você. Tem tudo escrito, tudo aqui. Para você receber e fazer bom proveito. Só não vende, tá? E não monta um curso na internet depois. Então vamos lá. Prosa narrativa. O que isso significa? Isso é um tipo de gênero literário que tem, por exemplo, o livro de Gênesis é uma... Eu vou tirar o prosa, tá bom? Só vou deixar narrativa. É uma narrativa. A narrativa, ela conta uma história com vários detalhes. Ela vai descrevendo o que está acontecendo naquele ambiente. Mas não se enganem que quando se trata da Bíblia,
até a narrativa tem por trás dela um objetivo teológico. O que isso significa? O objetivo teológico significa que o autor deseja apresentar uma ação de Deus no mundo ou no ambiente do seu público. É como se você fosse contar algo extraordinário que Deus fez na sua vida para uma outra pessoa. Você vai contar: eu estive doente, fui aos médicos e fui desenganado, mas Deus interviu na minha vida e me curou daquela doença. Aí você relata isso com detalhes. Eu fiquei 35, eu fiquei não sei o que, eu tomei esse medicamento, eu fiz esse exame. Você vai trazendo o quê? A sua narrativa vai contando todos os detalhes. Mas o que você quer de fato no final apontar? Deus interviu na minha vida. Ele me curou. Enquanto os médicos disseram para mim que não tinha mais jeito, Deus mudou a minha vida e transformou o ambiente em que estava. É isso que o autor bíblico está fazendo. Por meio da narrativa, ele está contando para a geração futura ou para a geração do seu contexto o que Deus fez ou o que Deus está fazendo no meio deles. No caso de Gênesis, ele está falando para uma geração que está saindo do Egito. Moisés escreveu o Pentateuco, o livro de Gênesis é o primeiro livro, ele vem contando uma história para a geração que está saindo e é nova. Vamos pegar os 15 dias aqui. Sou novo, tal, tenho 15 dias de batizado, então eu vou contar para ele uma história a respeito de Jesus. Vou contar para vocês uma história a respeito de Jesus. Quem é Jesus? Como ele nasceu? Como ele viveu? Como ele morreu? Como ele ressuscitou? Eu vou contar uma narrativa. Isso é o que os evangelhos vão fazer. Os evangelhos vão nos contar a história de Jesus. Vão dizer para nós o que ele fez, como encarnou, como viveu, como foi batizado, como operou milagres, como viveu uma vida santa, como foi levado à cruz, como sofreu na cruz, por que teve que morrer, por que teve que ressuscitar. Os evangelhos são narrativas. Então a narrativa sempre é uma história rica em detalhes e que por trás de toda essa riqueza de detalhes, essa história tem um ponto teológico. O autor do texto bíblico quer nos apontar uma ação de Deus ou quer mudar a forma de pensar de quem vai ler e escutar esse material por meio dessas histórias. Então ele tem um propósito, ele não está escrevendo de uma forma aleatória, sem propósito algum. Ele escreve, sempre quando escreve com um propósito. Dois propósitos básicos. Ou ele está contando uma ação de Deus neste nosso mundo, ou ele está solicitando que quem diz caminhar com Deus volte para o caminho correto ou mantenha a sua fé, porque Deus vai mudar esse quadro lá na frente. Se está andando errado. Então são sempre mais ou menos esses propósitos. Vai apresentar para o público uma promessa. Olha, a situação de vocês está assim, mas creia que Deus vai livrá-los da mão do poderoso faraó. Não temam o faraó, tal. Quando você lê ali Gênesis, Êxodo e os outros livros, você vai ver qual é a ênfase. Deus vai humilhar o faraó e vai tirar o seu povo da escravidão. Não. Então o autor está mostrando para o público que está lá na frente, já saiu, como seus pais saíram, como seus avós saíram do Egito, como é que Deus trabalhou, como é que Deus criou o mundo, como é que Deus escolheu o seu povo, tudo isso está lá em Gênesis. Depois, como é que Jesus encarnou, viveu, morreu, ressuscitou, tudo isso está nos evangelhos. Entendeu? Então a narrativa, ela sempre é uma história
que tem por trás dela, não esqueça esse detalhe, um ponto teológico. O que é um ponto teológico? Sempre, possivelmente, o autor está demonstrando uma ação de Deus neste mundo, ou sobre alguém, ou levando, ou conduzindo alguém. Então sempre tem esse ponto teológico por trás, tá bom? O segundo gênero literário é o discurso, tá bom? Discurso. O que é um discurso? Discurso é uma explanação lógica, tá? É extensa muitas vezes, aborda vários assuntos, ou não. Por exemplo, quando você pega a epístola de Paulo aos Romanos, aquilo é um discurso extenso, porque ele começa no capítulo 1, termina no capítulo 11, a primeira parte do discurso dele. Esse discurso tem no meio dele várias coisas sendo explicadas. O poder do pecado, o que Deus fez para livrar o homem do poder do pecado, como ele leva esse homem a uma vida de santificação. Tudo isso está dentro de um discurso, é uma explicação lógica, para que quem escute o autor, ele escute e entenda o que esse autor está falando dentro daquele argumento. Por exemplo, o que Paulo está fazendo na epístola aos Romanos é explicar para um grupo de irmãos que moram em Roma, mas que não conhecem Paulo nem o seu evangelho, o que Paulo prega. Então Paulo vai passar em Roma, na cidade de Roma. Ele nunca foi lá. Lá tem uma igreja. Aí ele vai estabelecer uma comunicação com essa igreja. Qual o meio de comunicação? A epístola. A epístola é um discurso, muitas vezes, que explica várias coisas. Então, discurso você tem em vários pontos da escritura, tá bom? Você pode ter dentro de um texto narrativo um discurso. Então, esse discurso ele foi escrito ou ele foi falado e alguém escreveu? Foi escrito. Foi escrito. Foi enviado então para os romanos. Aí foi enviado como uma epístola. Certo. Aí essa epístola, por exemplo, Paulo está em um determinado lugar, enviou uma carta. Ele está na cidade de Corinto. Aí ele envia uma carta para a igreja que está em Roma. Só que ele nunca conheceu essa igreja de Roma, essa comunidade, esses irmãos que estão lá. Só que ele precisa passar por Roma, porque ele precisa chegar na Espanha. Só que ele precisa fazer essa conexão, porque ele precisa financeiramente que esses irmãos de Roma ajudem ele a chegar na Espanha. Então ele envia uma carta, que é a epístola de Paulo aos Romanos. Nesta epístola, ele explica para esses irmãos o evangelho que ele prega. Aí por isso que ele começa explicando lá a partir do capítulo 1, verso 16 em diante, aí ele termina lá no capítulo 11. Tudo o que tem dentro do seu evangelho. Esse é o meu evangelho. O homem é um pecador. Deus salva o homem por meio, justifica o homem por meio da fé, da graça. O homem fica livre do poder do pecado, capítulo 6, 7 e 8. Aí ele vai falando tudo isso. O que é o pecado, o salário do pecado é a morte. Tá? Ele vai explicando tudo isso. Ele vai explicando o que é o evangelho que ele prega. Isso é um discurso lógico, uma explicação básica. Não é tudo que Paulo... Romanos não tem tudo que Paulo ensinou. Mas para aquela igreja, era tudo que ela precisava escutar. Ele precisou elaborar isso de uma forma de discurso, bem explicado, que é o evangelho dele. Ele não usou poesia, ele não usou narrativa, ele usou um discurso lógico para ensinar aqueles que vão ler a sua carta, entender o que ele prega. Então, você percebe que há diferença na leitura? Por exemplo, o que Marcos e Mateus estão dizendo para mim? Eles estão mostrando a vida de Jesus, eles estão mostrando os discursos de Jesus. Por exemplo,
Mateus, ele é uma narrativa. Dentro da narrativa eu tenho um grande discurso de Jesus. Qual é o discurso? O Sermão do Monte. Onde Jesus faz várias explicações. Bem-aventurado, é este, é aquele. Ele começa, isso é um grande discurso, uma pregação lógica. Dentro de uma narrativa que está contando a vida de Jesus. Então Mateus, ele vai falar da vida de Jesus, ele vai falar, olha o discurso de Jesus. Houve um dia que Jesus subiu ao monte, se assentou e começou o seu discurso. Bem-aventurados são. Aí ele coloca o discurso. Aí ele fecha o discurso de Jesus, no capítulo 7. Aí ele começa a falar, Jesus andando em tal lugar, encontrou um fulano, não sei quem, fez isso, fez aquilo, e chamou fulano, chamou Betânia, e curou, e perdoou. Aí ele vai contando o que Jesus fez, já mudou. Mas quando ele quer falar sobre as falas de Jesus, é um discurso. Olha, Jesus por meio de parábolas, já é uma outra forma de comunicação. Então, dentro de uma narrativa, você pode encontrar vários elementos ou várias formas literárias dentro de uma narrativa. Você pode encontrar, por exemplo, em Lucas, a poesia de Maria e de Isabel. Capítulo 1, capítulo 2, ali, elas cantando, salmodiando. Isso é uma poesia. Mas existe por trás dessa poesia um discurso. Lucas está dizendo, olha como Maria, olha como Isabel louvaram o Senhor a respeito dos filhos, dos feitos do Senhor. Aquilo é uma poesia. Então, há essas diferenças. Discursos, narrativas. Então, sempre quando você está lendo as epístolas de Paulo, por exemplo, as epístolas de Pedro, de João, estes textos são lógicos, porque estão explicando alguma coisa, corrigindo uma situação, orientando alguém a forma correta de se viver. Então, sempre é um discurso lógico que visa ensinar ou orientar alguém. E às vezes um discurso mais pessoal. Por exemplo, a epístola de Paulo a Filemon é um discurso mais pessoal. Há uma explicação, há uma solicitação, um pedido. Olha, se ele te deve alguma coisa, Onésimo, esse teu escravo fugitivo aí, eu encontrei com ele, tal, mudei a vida dele, ele me é muito útil, mas ele é teu escravo, eu preciso da tua autorização para que ele fique comigo. Olha, mas se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta. Eu tenho uma conta aí contigo, tu tem um débito comigo, coloca na minha conta. Então, é um discurso mais pessoal. Outros discursos são mais para correção, explicar uma pergunta que foi feita a Paulo, a João, a Pedro e assim por diante. Tá bom? Vamos continuar. Poesia. Poesia. Nós temos poesia na Bíblia? Sim. Muitas poesias. Mas o texto mais famoso relacionado à poesia qual é? Salmos. São salmos. Salmos são poesias. Então, o salmo vai entrar nessa categoria. Talvez o maior texto poético que temos dentro da Escritura seja Salmos. O que esta linguagem faz? Ela é muito figurada. Ela trabalha mais com a nossa emoção do que com a nossa lógica. Ela quer despertar em nós uma emoção, elevar o nosso olhar para aquilo que é belo, para aquilo que é majestoso. Ela quer fazer com que você visualize coisas nesta linguagem que te emocionem, te encha de alegria, te dê esperança diante da tristeza. Ela visa sempre trabalhar com essa ideia do que é belo, do que é formoso. Ó, quão bom e quão suave é com que os irmãos vivam em união. Aí ele vai falar vai usar uma figura de linguagem. É como o óleo que desce pela barra. Olha,
de eternidade, Salmo 90, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O salmista está nos convidando a olhar um Deus que é eterno. Se você pegar um salmo mais famoso dos salmos, o 23, que é um convite a entender o cuidado daquele que está sobre nós. O Senhor é o nosso pastor. De nada nos falta. Ele cuida da nossa vida por meio de pastos verdejantes. Ele nos protege no meio do vale da sombra da morte. Então é um texto que nos convida a enxergar de uma forma poética qual é a figura da imagem aqui que está por trás. O que o autor está usando como pano de fundo? A vida de um pastor que cuida de um rebanho de ovelhas. Ele está olhando para o rebanho de ovelhas e está agora fazendo uma transição entre o mundo daquele pastor e jogando para o Deus de Israel. E falando, nosso Deus é como um bom pastor. Um bom pastor cuida das suas ovelhas. Por exemplo, o Salmo 50 é um convite para que todo aquele ser que tenha fôlego louve ao Senhor. Com todo tipo de instrumento. Cantem ao Senhor, louve ao Senhor. Por exemplo, o salmista no Salmo 63, se não me falha a memória, ele diz, a minha alma tem sede de ti como o cervo. Brahma tem sede das águas. Então são figuras de linguagem poéticas que estão sempre tentando despertar a nossa emoção. É muita inspiração, né? É muita inspiração. E muito belo. Se você não tiver cuidado, por exemplo, você fazer uma leitura de uma poesia de uma forma literal, literalista, você pode chegar à conclusão que Deus é um grande pássaro. Porque debaixo das tuas asas, o salmista disse que encontrou o quê? Encontrei refúgio. Se você não entender a figura de linguagem da poesia por trás daquilo, você vai falar, olha, Deus tem. Ou se você escutar Jesus dizendo, olha, Jerusalém como uma galinha. Então você tem que tomar cuidado. Por exemplo, há salmos que fala de Deus montado nas nuvens, cavalgando nas nuvens. Se você fizer a leitura equivocada do texto, você vai fazer uma imagem do quê? Deus andando de cavalinho nas nuvens. A nuvem em formato de cavalo, né? Formato de cavalo. Então, a gente tem que sempre entender por quê? Porque há este problema. Eu mostrei para você semana passada um problema relacionado à Santa Ceia. Foi. Mostrei para vocês, lembra que eu falei do catolicismo, que ele tem aquilo como algo literal. Comendo o pão e bebendo do sangue. Literal. Aquilo transforma-se em corpo e sangue. Se você fizer a leitura errada do texto, você comete um grande problema. Por exemplo, eu estava lendo um comentário de alguém que estava trabalhando o texto do Apocalipse, que fala sobre os gafanhotos. O autor do comentário chegou à conclusão que os gafanhotos são helicópteros. Ah, eu vi isso. Agora, da onde ele tirou isso, eu não faço a mínima ideia. Mas ele entendeu que era um helicóptero. E explicou isso para alguém. Tu viu isso aí? E como é que João ia explicar o helicóptero? Aí ele falou que era um gafanhoto. Que era Então, se você fizer uma leitura equivocada do texto, você chega a uma conclusão errada do texto. Então, sempre pare e observe, tá bom? Próximo gênero literário. Provérbios. O provérbio não é uma promessa, tá bom? O provérbio não é um discurso. O provérbio não é um mandamento. O provérbio é um conselho.
É um conselho prático. Alguém que olhou a vida, o cotidiano. Só que o Provérbios que temos na Bíblia é inspirado por Deus. Então ele também não é poesia. E não é poesia. Não é poesia, não é mandamento. Também não é promessa. Lembra que eu comentei com você semana passada? Ensina teu filho no caminho que deves andar. Crescendo, não se desviará. Nós, muitas vezes, apresentamos esse texto como uma promessa. Não é uma promessa, é um conselho inspirado por Deus. Tem o seu valor bíblico inspirado, divino. É um conselho divino. Mas não é uma promessa divina. É uma orientação. O autor escreve vários provérbios inspirados por Deus, mas não são mandamentos, nem são promessas. É diferente. Tá bom? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Muitas vezes as pessoas nos vendem ou nos passam isso como uma promessa, mas não é uma promessa, porque está dentro de uma narrativa e uma explicação do que Paulo fez ao se comunicar com o carcereiro. Lucas não está falando sobre uma promessa. A gente tinha comentado aqui de lado, pode se apropriar da palavra, né? Sim, aí foi aquilo que a gente conversou. Você pode usar essa verdade e falar assim, ó, se tu tens poder para fazer e salvar a minha família, eu creio nisso. Amém. Assim como tu pôde fazer com o carcereiro, salvando ele, a casa dele. Eu sei que isso não é uma promessa, mas tem um princípio aqui, que existe um Deus que é capaz de fazer isso. Amém. É diferente. Quando você coloca as coisas no seu devido lugar, não há problema algum. O problema é quando você vende isto como uma verdade e no fim o tiro sai errado. Aí alguém pode perguntar, mas você não disse que eu e a minha casa seremos salvos? Por que meu filho morreu sem salvação? Aí como é que você se explica? Você vai ter que... Então, muito cuidado ao fazer uma promessa a alguém, se baseando no texto bíblico. Perceba se o texto bíblico de fato está falando sobre essa promessa, que você está apontando para alguém. Eu já preguei, eu já falei sobre isso já. Se a pessoa cresce, se é salvo, é ela e a casa dela também, né? Sim. E isso é assim, a leitura está errada. Eu não estou dizendo que o meu Deus e o teu Deus não seja capaz de salvar. Não é isso que eu estou falando. Mas este não é o texto que deveria ser utilizado. Entendeu a diferença? Entendi. A gente pode usar textos como pretextos para afirmarmos alguma coisa que não existe lá. Não existe. E isso é muito perigoso. Porque como a gente estava conversando ali na porta, existem várias pessoas que ergueram hoje, por exemplo, seitas e falsos evangelhos a partir de uma leitura equivocada do texto. Isso pode ocorrer comigo amanhã, isso pode ocorrer com qualquer um de nós aqui. Fazermos uma leitura errada do texto, chegarmos a uma conclusão errada do texto, aquilo tomar nossa mente e nosso coração e ficar irredutível. Não, eu entendo, está assim, está assado. Há uma diferença entre ler o texto de uma forma literal, lembra que eu falei? E literalista. Literalista é aquela coisa que você fica ali, tipo assim, realmente Deus anda de cavalinho no céu e ele faz isso a partir de uma nuvem. Entendeu? Literal. Não, Deus é igual um grande pássaro, porque a Bíblia diz que ele tem asas. Não é? Se você ler literalista, você vai tirar conclusões ou vai chegar a conclusões totalmente equivocadas. Então, provérbios são princípios práticos que funcionam, devem ser aplicados na nossa vida, mas não são mandamentos e não são promessas. Tá bom? É algo para a vida prática.
Vai ter com a formiga, preguiçoso. Ah, eu vou entregar currículo, meio-dia. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Então, por exemplo, o Provérbios fala sobre o equilíbrio econômico. Sobre você ter equilíbrio, não gastar todo o seu dinheiro. Manter, guardar, poupar para os dias ruins. Então, você tem várias coisas. Não discutir com um tolo, porque tolo nunca quer aprender. Então você vai ficar discutindo com ele eternamente. E vários outros princípios. Então são princípios que são conselhos. É como se você fosse à casa de alguém mais sábio que você, buscar um conselho. Vamos supor, você está com um problema na sua empresa, de gestão, alguma coisa lá. E você não sabe como resolver ou como trabalhar aquele setor. Aí você vai atrás do quê? De um especialista. Para que você obtenha desse especialista um conselho prático. Eu não tenho, aqui nós temos um amigo que é advogado. Se eu tenho uma questão judicial, eu não sei mexer com isso. Eu preciso do quê? Do conhecimento. Aí eu vou pagar o honorário que ele me solicita para que ele me oriente judicialmente como eu devo me comportar diante daquela situação. Porque ele é o camarada das leis. Ele entende. Eu não entendo nada. Eu preciso do conselho dele. O Provérbios é o conselho prático para a nossa vida. Eu preciso de conselhos práticos. O Provérbios entra nessa ideia. Tá bom? Próximo texto. Parábolas. Parábolas, Sofia. Ela é muito pentecostal. Esse também é um grande problema, a leitura das parábolas. Tá bom? Mas vamos lá. Parábolas. Jesus fez uso abundante de parábolas. Jesus falou muito por meio de parábolas. Jesus fez uso muito de parábolas. Mas o que é uma parábola?